Graça e paz aos irmãos. Eu não sei se o áudio, né, irmãos, está bom, mas eu decidi aqui entrar, né, aqui para fazer esse teste aqui, né. Vamos ver se alguém entra aí. Iremos tratar aqui, né, de um assunto que eu considero urgente, né, sob várias razões. E uma dessas razões é justamente a suprema autoridade da palavra de Deus, né? Frente aí às autoridades, digamos, governamentais, né? Então aqui o irmão Medeiros aí entrou, né? Se possível, meu irmão, você me diria se o áudio está tranquilo, né? Pelo menos a imagem aqui tá boa, não sei o áudio, né? É somente para eu saber se o áudio tá bom aqui. E eu gostaria de continuar aqui o assunto, né? Então, queremos ler apenas um versículo aqui para nosso embasamento, não é? Ou seja, de onde iremos partir, né? Aí, boa noite, irmão Medeiros, boa noite. Aqui é o Mateus capítulo 28 e o versículo de número 18, certo? Nos diz o seguinte, deixa eu encontrar. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então nós vemos aqui que ele deu aqui o retorno do áudio, então tá ótimo, né? Então aqui, muito bom. Então esse versículo bíblico aqui, do primeiro livro do Novo Testamento, ele fundamenta, não é? Aí a doutrina da divindade, da autoridade, certo? Do Senhor Jesus Cristo. E a implicação desse versículo, ela engloba indiscutivelmente, incontestavelmente e inevitavelmente o fato de que apenas a igreja, não é, do Senhor Jesus pode dirimir, certo? A questão, e essa questão muito em específico, da autoridade da palavra de Deus. Então, abre-se agora, imediatamente, a questão que nós vemos já, né, já faz tempo, e atualmente isso até se tornou num canal, né, uma questão assim, de maior alcance, etc. Que é essa questão de que a teologia cristã, ela deveria, certo, submeter-se ao escrutínio do MEC, em última instância do Estado, ok? Então, qual que é o gravíssimo problema com esse ponto? Vamos deixar aqui a coisa assim, clara, irrefutável e embasada numa autoridade que, obviamente e necessariamente, é infinitamente, eu vou ainda assim destacar, certo, essa palavra, esse vocábulo aqui, infinitamente superior ao Estado, não é? Então, assim, todo cristão genuíno, autêntico, sério, consistente, sustenta a supremacia das Escrituras, inclusive sobre o Estado, né? Quer dizer, essa supremacia, ela paira acima do mundo, né? Como o Estado é um órgão intramundano, a autoridade da palavra de Deus
posta-se, coloca-se, eleva-se acima do Estado. Ok? Então, como seria possível, sendo o Estado um ministro de Deus, assim como em Romanos capítulo 13 o apóstolo ensina, sancionar, dirimir, certo, a qualidade, a ortodoxia da teologia cristã via o órgão do MEC, no caso aqui do Brasil, claro, né? Então nós vemos aí que existe sim uma total inconsistência nesse posicionamento, né, laicista do Estado em relação à religião. O cristianismo é uma religião, isso é uma obviedade. Então, como o Estado sendo laico, não é, ele poderia aí dirimir, ele poderia arbitrar ortodoxias teológicas via MEC, não é? A resposta é muito objetiva, que o Estado atual, contemporâneo, ele possui um credo moderno, não é? Ou seja, o Estado atual contemporâneo, ele está subjugado, ou ele é fruto de uma força teológica, no primeiro momento, e no segundo momento, de uma força filosófica, certo? Então, por isso a nomenclatura Estado moderno. Então, assim, o pastor de igreja, o líder, o teólogo, o professor de EBD, não é? O presbítero, né? Bem como o corpo, não é, ministerial, ou as autoridades eclesiásticas, né, incapazes de entender um elemento basilar desses, ele está assim totalmente à mercê, ele está ajoelhado diante do Estado e não diante de Cristo. Quer dizer, seu Senhor é o Estado e não Cristo. É absolutamente impossível o Estado arbitrar ortodoxias teológicas para a igreja via MEC, porque o Estado também possui um credo teológico e um credo filosófico, ou seja, o moderno, não é? Em nosso tempo histórico aqui, pode-se afirmar isso com total segurança. Então, como que um órgão, certo, que postula um certo laicismo ou neutralidade religiosa, impõe uma sanção dessa natureza, certo, para os seminários enquanto órgãos para-eclesiásticos? Então isso é obviamente um desvio da função, não é, do Estado, né? E uma óbvia tirania para com a igreja, que não é, por sua vez, um órgão do Estado. A igreja é uma coisa, o Estado é outra coisa. A igreja visa a um fim, o Estado visa a um outro fim. O fim da igreja é um fim transmundano, ao passo que mundano, né? E o fim do Estado é um fim meramente temporal, é uma autoridade temporal o Estado. Então qualquer um que submete a ortodoxia teológica ao MEC, não é? Quando nós sabemos que a educação no Brasil ela é penúltima, eu acho que já há mais de 15 anos. O Brasil ele é o penúltimo país em educação. É assim, no mínimo, uma coisa assim inadmissível sob todos os aspectos constitutivos da questão. Então, não é possível que um líder eclesiástico sério submeta a teologia da sua igreja ao MEC, ou seja, ao arbítrio do Estado.
ao arbítrio do Estado. Ainda mais um Estado, não com uma, digamos assim, né, um déficit moral óbvio e assim, digamos, né, psicopatológico como o nosso, certo? Então eu estou apenas aqui elencando fatos. Eu não tenho aqui um posicionamento, né, direita, esquerda. Eu estou falando aqui desde um ponto de vista teológico cristão, certo? Em defesa de uma questão que diz respeito apenas e exclusivamente à igreja, mas que há muito tempo a igreja parece não ter entendido, ou a sua liderança simplesmente não faz questão, certo, de explicar, expor, certo, e resolver esse imbróglio, né? Que é de fato um imbróglio seríssimo quando você tem, certo, uma força anticristã dirimindo aí elementos fundamentais, né, da ortodoxia teológica. Então isso é inadmissível. Isso é, assim, num primeiro momento criminoso e num segundo momento é desonroso. Então isso não é uma coisa que deveria ser discutível. Não é uma coisa que deveria ser discutível. Quer dizer, a teologia, ela não pode de forma alguma depender de uma decisão de uma força não cristã. Não pode. Então, assim, essa ideia de que o MEC sancione, arbitre, não é? E exija um selo de qualidade educacional, intelectual, cultural, não é? Que é meramente estatal para a disciplina elevadíssima da teologia, é uma coisa assim, horrível, é uma coisa totalmente impraticável, insustentável sob todos os aspectos. E essa deve ser a posição da igreja. Então não há condições, certo, de isso ser, digamos, um acerto, ou mesmo um sinal de sã obediência às leis constituídas de um país, né? No caso aqui do Brasil. Não, isso é meramente uma violação, uma tirania, certo, do poder da igreja, enquanto uma instituição religiosa, sendo o Estado que alega uma certa, digamos assim, neutralidade religiosa, e que por sua vez não se mostra, não é, assim, neutra, né? Não se mostra neutra, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Tudo que é cristão, o Estado, ele opõe-se, entendeu? O Estado, ele tenta embargar, redefinir, não é isso? E burocratizar. Então a minha posição é essa, né? Enquanto assim, um cristão, eu não admito, eu não subscrevo que o Estado tenha qualquer funcionalidade, menos ainda competência, para uma questão tão elevada como é a teologia cristã, não é? Então isso não tem condição. Não tem condição. Isso daí é uma coisa que chegou aí ultrapassou as fronteiras, não é, do legal, do ordeiro, do tolerante, do funcional. Não, isso daí de fato caracteriza
pura tirania. Pura tirania. E historicamente nós vemos isso, né? Historicamente nós vemos isso em toda a história da igreja, que o Estado sempre tentou aí dar um significado, um destino político para a igreja, né? Então isso sempre aconteceu, né? E claro que o oposto também aconteceu, e que também é um erro, sem dúvida alguma, né? Mas aqui eu estou me referindo à igreja cristã protestante, né? Historicamente nós sabemos que o catolicismo romano, ele aí teve, né, como tem até hoje aí, um envolvimento político antibíblico, não é, com os poderes, certo, governamentais e etc, né, órgãos, pessoas e ministérios, né, do Estado e etc, entendem, irmãos? Então, assim, a teologia encontra-se nessa posição vítima aí de uma espécie de asfixia intelectual, não é? Porque a teologia cristã, inclusive, versa, não é, sobre teologia política, né? Então, para quem não sabe, né, ficará sabendo aqui nessa breve notinha, né, aqui que eu estou trazendo, para que os irmãos assim fiquem atentos a isso, porque isso é realmente um erro gravíssimo, né? Isso é um erro gravíssimo que já ocorre há muito tempo. Então, eu acredito que é muito pelo contrário, entendeu? Um seminário que é sancionado pelo MEC, ele perde a sua autoridade, né? A sua respeitabilidade, ele perde a sua substância, entendeu? Solene, enquanto se deixa funcionar sob tais amarras, entendeu? Não é possível simplesmente. Então, o seminário cristão, ele deve estar livre de uma sanção dessa natureza. Deve estar livre de uma sanção dessa natureza, entendeu? Isso deveria, mais uma vez, eu repito, ser indiscutível. Então, é uma coisa rápida, né, que eu queria apenas deixar aqui, né? É a minha posição. Então, eu não vejo, né, sob nenhum aspecto realmente possível, saudável, de que a igreja permita algo dessa natureza, né? Então, quem ensina teologia são os cristãos formados em teologia, e eles que vão dirimir acerca da disciplina, e não uma autoridade governamental que sequer sabe aí o que é um teosofema, né? Ou um princípio exegético básico da teologia. Então isso é uma coisa assim totalmente impraticável sob todos os sentidos, né? Então é muito melhor um seminário que não se submete ou que não emite um diploma pelo MEC do que um seminário que assim o faz, entendeu? Então é algo totalmente desrespeitável para com o nome de Cristo, não é? Para com o nome de Cristo. Não existe órgão que é do Estado, que é fora do Estado, certo? E nem mesmo a igreja capaz de julgar a palavra de Deus. A palavra de Deus julga os homens, e não o oposto. É a palavra de Deus quem pode julgar os homens, e não o oposto. E essa é a posição protestante desde sempre. Essa é a posição protestante desde sempre. Mas o que aconteceu com o protestantismo no Brasil? Não é? Um pacifismo sociopolítico totalmente fanatizado, certo? Onde o cristão, você vê aí, ele precisa assumir um direitismo ou um esquerdismo. Caso contrário, ele seria aí um traidor ou uma espécie de alienado, né? E etc. Quando na realidade os dois espectros são totalmente anticristãos, né? Não é? São amplamente condenáveis, certo? Pela palavra de Deus e pela a história da teologia política, né?
Por exemplo, você vai ver a posição do Samuel Rutherford, do John Knox, não Russell John, Rushdoony. Então, apenas exemplos, né, sobre o amplo desenvolvimento da teologia política, onde a natureza do Estado é definida claramente pela palavra de Deus, entendeu? A palavra de Deus define o Estado e o Estado não pode definir a palavra de Deus. Então essa é a posição protestante histórica e radicalmente bíblica. Então, acontecer uma coisa dessa natureza é justamente prova de que a igreja desconhece o protestantismo. Desconhece o protestantismo. Então, o MEC e digamos assim, né, um aluno aí, certo, de quinta série, digamos assim, aí do ensino fundamental brasileiro, eles são irmãos intelectuais, né? Não tem diferença entre os dois. Não é? E quando você vai colocar o MEC, não é, como um mendigo intelectual, né, um inseto intelectual para julgar a teologia da igreja, você está dizendo que a teologia da igreja, certo, é inferior, né, é inconsciente de seu próprio telos, dos seus próprios axiomas fundamentais, e que é incapaz de avaliar a si mesmo. Então, simplesmente isso não tem qualquer tipo de justificativa. É assim porque se submete acriticamente, não é? É assim por medo da perseguição. É assim por medo disso ou daquilo. Mas, biblicamente, isso não é admissível. Isso não é sustentável. Certo? E aqui não é uma questão de tretar, de opor-se, não é? Nem de tampouco assim desmerecer, né, ou desautorizar o Estado. Não, isso aqui é uma questão teológica, não é uma questão do Estado, né? Ou seja, a palavra de Deus já está acima do Estado, já está, não vai estar porque eu estou dizendo. Cristo disse nesse versículo aqui: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quer dizer, em todos os céus e no planeta Terra. Toda autoridade na mão dele, não na mão do Estado, não na mão da igreja, não na mão do pastor, não na mão do magistrado, do rei, do presidente, do vice-presidente, do deputado, não é? Dos principados demoníacos, potestades, não. Na mão de Cristo. Toda a autoridade. Toda a autoridade, não é? Do latim autoritas. Entendeu? E se formos usar aqui o termo no grego, né, a questão aí do poder que aparece nessa tradução aqui, né? Nós vemos lá Kratos. Então todo o Kratos pertence única e exclusivamente à pessoa de Cristo. Não sobra espaço. Não sobra espaço, né? Deixa eu ver aqui as perguntas, a gente vai encerrar aqui, né, irmãos? Então, assim, é realmente triste, né, você vir trazer uma obviedade aqui, mas nós vivemos nesses tempos, né, onde a igreja, ela se submete a tudo e a todos acriticamente, né? Mesmo porque, assim, igreja entre todas as aspas, né? Existem muitas igrejas aí que só tem esse nome de igreja, mas que não tem qualquer compromisso sequer com um versículo da Bíblia, né? A pergunta aqui o irmão aqui está fazendo: paz e graça. O livro Estado e Soberania, você recomenda para quem está começando? Meu irmão, eu recomendo, meu irmão. Agora eu recomendo caso você tenha lido No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, né? Que vai justamente, né, orientar, né, os axiomas ali nesse livro, né, do Herman Doiver, né? O filósofo holandês, entendeu? Mas tem um outro que, na minha opinião, ele é mais consistente e amplo ainda, né? Para mim, é o melhor livro sobre teologia política em português, certo? Temos agora o do Samuel Rutherford também, né? Que eu não li ainda ele, mas acredito que seja tão bom quanto o do Rushdoony, talvez melhor, que é o do Rushdoony, Cristianismo e Estado, entendeu? Você deveria ler essa obra aí, é uma obra de alto calibre, né?
Deixa eu ver outra pergunta aqui. Desculpa a pergunta. É fora de contexto. Ah, não. Tranquilo, meu irmão. Tranquilo. Não tem problema. Outro irmão aqui fala. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre a questão, né, pode enviar. E a gente já está aqui encerrando, né? Então seria essa aqui a minha posição, né? Tranquilo. Deus abençoe, meu irmão. O irmão Jefter falou aqui, né? Então nós vivemos esse impasse, né? Por um lado, essa aparência laicista, certo? Aguerrida, anticristã, essa aqui é a realidade. E por um outro lado, um pacifismo dócil e totalmente acrítico da igreja no Brasil. Isso daí, assim, me parece que é uma regra cultural, né? É uma regra cultural, quer dizer, você não precisa consultar a Bíblia para se submeter a todo tipo de decreto estatal, entendeu? Não precisa. Por quê? Porque é cultural a obediência ao Estado, não é mais teológica, entendeu? Quer dizer, a teologia política não serve para nada. Você não precisa estudar qualquer setor aí da teologia política para obedecer o Estado. Não, você só obedece o Estado e joga na lata do lixo a teologia política. Então é exatamente isso que acontece, né? Então, assim, é muito sério isso, né? Isso é muito sério. É uma coisa muito séria, né? O irmão Medeiros está falando aqui, né? Valeu, professor, Deus te abençoe. Amém, meu irmão, Deus abençoe você também pela participação, né, aqui no nosso breve bate-papo. Enfim, seria basicamente isso, meus irmãos. Eu gostaria aí de já encaminhar aí para o fim dessa live, né? Nos acompanha aí no Instituto Antítese, né? Eu e o Gabriel Enes estamos aí desenvolvendo um trabalho bastante assim, digamos, inusitado e difícil, né? Dessa questão aí da cosmovisão pagã. E esse ano entraremos algumas coisas aí importantes também para os irmãos estarem conhecendo, né? Tomando aí consciência, né? do que está acontecendo, tanto agora no presente como o que vem aí no futuro, entendeu? Porque de fato o estado de laico ou de neutro ou de pacifista, certo? Ele não tem nada, né? Ele não tem nada. O estado ele assim, muito mais, digamos, autocrata, né? E tirânico do que aquela alcunha, né? Aquele conceito do Thomas Hobbes, né? Ali no livro, acho que é Leviatã, né? Entendeu? Então a coisa realmente é seríssima, certo? Tem aqui mais uma pergunta aqui, né? O irmão coloca, Edileuzo, né? Eu acho que nem chamaria de pacifismo. Eu chamo, deixa eu ver se eu consigo ver aqui dele. Acho que é passividade, né? Ele colocou, né? Passividade. É verdade, irmão. É verdade. Que realmente a situação ela é tão assim, digamos, incomum, né? Desde um ponto de vista histórico, que até adjetivar se torna assim difícil. Adjetivar é difícil porque é mesmo uma situação gravíssima a qual a igreja ela digamos assim, né, escorregou, não é, perante aí os ataques culturais, né, e sobretudo aí desse politicismo intolerante e anticristão no qual estamos inseridos, né? Então o cristianismo bíblico, ele realmente não aí em nenhum dos aspectos amigo, não é, do Estado, né? E quando eu digo do Estado, eu não digo do Estado enquanto o ministro de Deus, né? Mas eu digo do Estado enquanto um zumbi de forças anticristãs, né? Quer dizer, é um zumbi de forças anticristãs, sendo a maior delas aí a modernidade. A modernidade é uma força teológica e ao mesmo tempo filosófica que até hoje conduz aí a rede de significados, os conceitos,
não é? A jurisprudência e todo o horizonte de operações do Estado, né? Infelizmente, entendeu? Então, assim, nós, ao elencarmos as questões do Estado, não podemos deixar de lado esse ponto essencial, né? Então, nós precisamos de fato retornar a uma teologia política saudável para a igreja. E quando nós falamos isso, nós vemos que uma oposição imediata se levanta. Por quê? Porque muito do que existe hoje na igreja pertence ao Estado. Por exemplo, essa questão aí do que eu estou falando aqui dos seminários, né? Os seminários, eles sobrevivem praticamente, certo, do aval do órgão estatal do MEC, o que é vergonhoso, antibíblico e totalmente insustentável, segundo o que a Bíblia versa para nós e a história do cristianismo nos legou. Então não tem condições da sagrada teologia cristã submeter-se à opinião do Estado. Não, o Estado se submete à opinião da sagrada teologia cristã. Entendeu? E isso é assim também, por exemplo, na cosmovisão islâmica, na cosmovisão pagã. Um detalhe é esse. Então veja, o problema não é a teologia, certo? Enquanto uma ciência de Deus, né? Grosso modo, certo? O problema é a teologia cristã. Esse é que é o problema. A teologia cristã, sim. A teologia cristã tem que calar-se, não é? Retirar-se do palco, certo? Da arena política nacional e internacional. Então o problema é a teologia cristã protestante. Então esse é que é o grande inimigo do Estado, porque ela representa o cristianismo histórico, não é? Consistente e que ensina a supremacia das Sagradas Escrituras. Então isso daí é que é o problema, né? Então eu acho que eu já falei demais, né? Deus abençoe os irmãos, até o próximo vídeo. E que fica aqui registrado, né, essa minha posição, né, e essa minha negativa para o MEC, né? O MEC só tem feito uma coisa em não sei quantas décadas de existência, né? E não é educar absolutamente ninguém, senão que um esfacelamento cognitivo, sociocognitivo sem precedentes, onde temos o Brasil aí por mais de 15 anos como penúltimo país em educação e etc, etc, etc. Mesmo porque o MEC é submetido à Unesco, ao Parlamento Europeu e aos outros órgãos, think tanks internacionais que montam e constroem PNE e os currículos educacionais mundo afora, né? Então o MEC não educa, o MEC deseduca, entendeu? Deseduca e deseduca assim, de uma maneira terrível, entendeu? Terrível e irrecuperável, né? O irmão aqui diz mais uma coisa também. Eu acredito que infelizmente eu não estou entendendo a outra palavra, né? Diz aqui. Eu acredito que infelizmente eu acho que é alguma coisa do culturalismo, ele fala, né? Eu acho que é aciamento do culturalismo, né? Dentro da igreja. Infelizmente, acredito que esse formato institucional deixará de existir. Deixa eu ver se eu entendi bem, né? Eu acredito que infelizmente acho que é assinamento, né? Acho que é isso, né? Assinamento do culturalismo dentro da igreja, infelizmente, acredito que esse formato institucional deixará de existir. Deixa eu ver se eu entendi aqui, né? Então o irmão quer dizer que a igreja como instituição deixará de existir, né? Então se eu entendi bem, é isso, né? E bem, né? Enquanto instituição cristã, pelo menos aqui no Brasil, isso falta muito pouco, né? Porque o que existe, na verdade, é uma instituição com um verniz cristão, digamos, psicoterapêutico, né?
Então o que existe é isso, entendeu? Não existe uma instituição em moldes teológicos cristãos, né? Aqui no Brasil não existe, entendeu? Aqui no Brasil não existe, né? Isso existiu aí durante ali, digamos aí, poucos séculos, né? Da reforma, né? A reforma protestante, né? Principalmente na Escócia, entendeu? Holanda. Então isso existiu, né? Quer dizer, havia uma instituição aí com elementos cristãos que a justificavam, entendeu? Enquanto que aqui no Brasil isso não existe. Aqui no Brasil o que existe é realmente essa assinatura, esse sentimento cultural elevadíssimo e politizado por parte da igreja, entendeu? Por parte da igreja protestante, quer dizer, presbiteriana, igreja batista aí, né? Que tem igreja batista reformada, né? Congregacional, luterana e assim por diante, né? Também as igrejas pentecostais e etc e tal, né? Isso para não falar de todos os ramos do cristianismo, né? Todos os ramos do cristianismo aqui no Brasil, eles estão submetidos a esse politicismo tirânico. Isso daí é um fato. E isso é um fato justamente por esse problema do MEC. Por quê? Porque todos os seminários dos ramos do cristianismo dependem aí do assentimento do MEC, né? Então, assim, o empobrecimento da grade curricular dos seminários e o controle também dessa grade curricular fica aí na mão do MEC. Fica na mão do MEC, né? Então se perde muita coisa, infelizmente, entendeu? Infelizmente. Então que Deus abençoe os irmãos por terem aqui, né, ouvido aqui essa breve exposição, irmãos. Deus abençoe. A minha perna tá falhando.